141. Regressor Instruction. Capítulo 727. Dúvida e convicção. 1. Autor. Colher de sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. De fato, não era estranho ver inúmeros pedidos de aperto de mão por parte dos pombos. Com um simples olhar, viu o clima esquentando. Ninguém assobiou ou gritou. Em vez disso, uma mistura de gritos estrondosos e aplausos foi ouvida. Mesmo no caso dos pombos do nosso grupo, não precisei mencionar como era o ambiente porque eles já estavam de pé aplaudindo. Foi como uma cerimônia de premiação. Uma ovação de pé. Ok, sim. Foi uma ovação de pé. Tronus parecia atônito, mas os pombos opostos que o acompanhavam pareciam igualmente confusos. Provavelmente não esperavam que as coisas realmente acontecessem tão rápido. Não, eu tinha certeza de que eles não esperavam que fosse tão detalhado. Começou como apenas uma teoria. Foi resultado de enormes divindades e anos incalculáveis de investimento. A palavra idealismo não era a palavra que os principais pombos da facção oposta geralmente usavam quando queriam distorcer nossas palavras. Todos os caras que diziam que era irrealista, impossível e simplesmente delirante faziam caretas de desconforto. Claro, era um mundo de bonecos. Dados de sucata misturados com divindade eram fragmentados e sem sentido. No entanto, eles viram as possibilidades. Criei em primeira mão uma nova teoria e a tecnologia que poderia sustentá-la. Inovar tecnologia é bom. Exceto por alguns, todos pareciam decentes. Fez com que uma besteira simples parecesse uma besteira plausível. O resultado que queríamos era altamente provável de acontecer. Se fossem pombos que usavam o cérebro, achei que perceberiam. Com essa tecnologia, é possível. Podemos nos preparar para muitos erros. Assim, podemos minimizar o custo. Eles iam economizar dinheiro. Do ponto de vista de um investidor, não havia nada melhor do que isso. É possível economizar tempo. Como é cheio de mérito poder caminhar novamente pela estrada que foi pavimentada. Eu já tinha dito tudo quando comecei a falar sobre a época. Foi um investimento seguro. Mas, claro, isso não foi suficiente. Pode ser muito importante saber se eu era um fundador confiável ou não, mas as ações da Lei Killing já não eram confiáveis. Eles saberiam isso imediatamente só de pensar em 2 dos 4 anjos lhe dando apoio. Por exemplo, uma nova empresa pequena ou startup entrou repentinamente no mercado com novas tecnologias. Não importa o quanto alguém levantasse a voz para que outros investissem, pareceria uma simples besteira, mas o clima mudaria imediatamente se o presidente de uma grande empresa os apoiasse. Eu até estava sentado no topo e participando dos aplausos. Os investidores naturalmente babariam se startups fossem apoiadas por jovens empresários, novos talentos e capital de grandes empresas. Pombos não eram exceção. Eu vou investir. Uma infinidade de apertos de mão. Excelente. Excelente. Ah, sim, sempre fui incrível. Você acabou de reconhecer isso agora. Você realmente é diferente. Lei Killing é diferente. Serafim também é incrível. Um novo tipo de plano. Isso é um comércio totalmente novo. Pode até ser possível. Eu podia sentir que a facção opositora estava sendo abalada. Claro, não há mudança na posição de que ainda é tempo de cautela, mas pelo menos não é hora de ser atacado por vaidade. Você acabou de ver a cara dele? Vejo que ficou muito mais escuro. Não deveríamos estar fazendo isso. Precisamos investir. Ah, sim, deveríamos. Você realmente acha que é possível? Isso é só um programa, não humanos de verdade. Existem até 5 milhões. Deveria pelo menos compensar um número certo, é isso mesmo. No entanto, mantenha os modos. Você não está aqui para uma reunião, está? Se quiser falar contra isso, faça isso depois. Você terminou de falar? Sim. Cansei de falar. Isso está indo muito bem. Nem terminei minha apresentação ainda. Que vergonha. Peça desculpas. Você tem que pedir desculpas. Como você pode fazer isso numa situação dessas? Peça desculpas. Agora é um estado de guerra. Não acredito que você está sendo enganado por essa bobagem. Em que estado de guerra? Hein? Como assim, guerra? A outra pessoa é humana. Como ousa dizer que estamos em estado de guerra? Sim, você é um bom orador. Me sinto mal, mas gosto dessa atitude. Vou te matar sem dor. Perdemos tropas para ele. Não estamos numa situação em que possamos pagar. Se você está tão preocupado,
Por que não traz o dinheiro que o ancião escondeu como fundo secreto? Não estamos falando disso agora. Se não quiser investir, saia. Saiam. Leva apenas alguns momentos para as coisas ficarem bagunçadas. A humanidade não vai concordar. Não só nós, mas a humanidade não vai concordar com esse plano louco. Sim, mas eles também não concordariam com seu plano. Achei que era um bom momento para organizar a bagunça. Eu estava prestes a aplaudir de novo quando ouvi uma voz. Pare. Alguém falou. Não era Serafim. Quando me virei para o lado onde ouvi a voz, uma figura azul familiar apareceu à vista. Querubins. Eu não sabia quando ele começou a observar, mas notei um olhar sombrio. Em vez de se surpreender com a tecnologia inovadora que nosso lado lançou, a situação atual em si parecia insatisfatória. Claro que ele não gostou. Quantas pessoas poderiam acenar com a cabeça diante dessa bagunça? Que pena. Ainda assim, ele era a principal figura que ele criou a facção oposta, mas parecia se sentir perturbado pelo fato de o conflito ter se aprofundado tanto. Ele não sabia quando estava dentro, mas observar por trás lhe deu tempo para julgar de forma mais racional. Claro, isso era só meu palpite. No entanto, até certo ponto, achei que seria o correto. Querubins era um dos pombos normais. Que vergonha. Você percebeu? Era como se ele estivesse dizendo, é isso. Era isso que ele queria. Você não está enganado, está? Parecia que tinha chegado a uma conclusão. Não importava se era verdade ou não, mas pelo menos eu achava que ele tinha encontrado o motivo. Ao contrário de estar muito chateado, ele parecia estar se recompondo. Será que dei muitas dicas para ele? Isso era óbvio demais, não era? Onde fui pego? Talvez eu devesse ter cortado um pouco. Será que foquei demais em fomentar conflitos? Bem, isso não importava muito. Me arrependi um pouco de não ter olhado para a condição dele recentemente, mas não consegui parar o fluxo da tendência. O que você vai fazer? Dominions estava do meu lado, e Serafim também. Será que ele conseguia ver? Tive tantos apoiadores. O que ele ia fazer? Se ele dissesse que foi Lei Yong quem trouxe a divisão, eu estava confiante de que o pegariam como um rato e o enterrariam nas profundezas da sociedade dos pombos. Não havia como ele fazer uma declaração política tão estúpida. Não pude deixar de esperar por isso porque ele não parecia do tipo que usava a cabeça. Os chefes dos 4 anjos eram Domínios e Serafins. Tronus era apenas um pirralho incompetente, e Querubim era apenas uma fachada. No entanto, aquele desgraçado não parecia tão burro assim. Fiquei nervoso que ele pudesse dizer algo sem pensar. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ele jogou os dados em outra opção. Sim, eu estava prestes a responder perguntas, queridos querubins. Não seria a melhor escolha para mim? Quero te perguntar como você vai proceder com o plano. Não concordo com esse plano, mas gostaria de saber como ele vai prosseguir, caso haja uma possibilidade real. Talvez os humanos também não concordem com esse plano. Querubins está certo. Os humanos não concordam com o novo plano. Mas será que importa se eles concordam? O primeiro plano também não foi feito com o consentimento deles. Os humanos nem vão perceber a mudança do continente. Eles nem têm acesso ao sistema. Mas o fato de eles serem hostis a nós não vai mudar. Eu sei que é difícil desamarrar fios retorcidos de novo. Vamos propor aos humanos uma encarnação. Se planejam compensar o dano sofrido, incluindo o significado do pedido de desculpas. Nossas lanças e espadas colidiram pouco antes disso. Seres humanos não são querubins, estamos observando eles há muito tempo. Por meio de interesses em comum, podem ser inimigos e amigos. Claro, haverá aqueles que nos antagonizam, mas também haverá aqueles que terão dificuldade em continuar a guerra. Se a porta não abrir, você pode derrubá-la aos poucos. Temos muito tempo pela frente. Não precisamos ter pressa. Ele está realmente pensando dessa vez. Notei que ele se aproximava lentamente. Estou dentro do alcance dele, certo? Embora eu imaginasse que ele poderia estender a mão e quebrar meu pescoço frágil, já decidi não jogar muito nele. Não havia motivo para se intimidar. Tenha confiança, Killong. Droga, você tem que ser forte. Depois de me olhar por um longo tempo, pude ver ele estendendo a mão lentamente. Não parecia um gesto para apertar as mãos. Por que ele é tão rude? A atmosfera já estava arruinada. Como eu poderia descrever o ato de sair e subir ao palco no meio da apresentação? Achei que ele poderia estar pensando que era o personagem principal. Mesmo assim,
Se era isso que ele queria, eu deveria fazer por ele. Estendi levemente a mão e segurei a dele. Eu não sabia o que mais dizer, mas achei que era um gesto que dizia que ele me apoiaria. Aplausos começaram a ser ouvidos em toda parte. O incompetente trono seguiria o fluxo, e a oposição seria gradualmente eliminada. Claro, esse não era o fluxo que ele queria. Você está tentando desenterrar isso por dentro, não está? Talvez a ideia fosse descobrir quem eu era primeiro e depois investigar nosso plano. Seria melhor entrar e virar o carro do avesso do que ficar por fora. Sim, igual a mim. Ele fez a mesma escolha que eu. Ele entrou para tentar e enfiou a espada no momento mais importante. Não era certo brincar com ele logo de cara, então continuei brincando um pouco. Você concorda? Achei melhor olhar para ele com um sorriso malicioso. Você concorda comigo, então? Como a expressão dele mudaria se eu sorrisse? Você finalmente percebeu o que é certo e o que é errado. No entanto, sua expressão facial não mudou muito. Ele não balançava nem quando meus lábios se curvavam para cima. Ouvi ele murmurar. Talvez não pudesse ser ouvido pelos outros. Eu amo humanos. É uma honra. Mas quando te vejo, não suporto a sensação nauseante. Você é o parasita do continente. Fazia tempo que não me sentia assim. Achei que não podia ser, então olhei para ele de novo, mas a sensação não sumiu. Eu tinha certeza. A luz sagrada em mim dizia que ele era um demônio. Regressor Instruction capítulo 728, Dúvida e Convicção. 2. Droga, eu sabia. Eu não conseguia respirar direito e não suportava o enjoo por causa do cheiro escuro vindo do corpo dele. De repente, senti que todas as probabilidades tinham sido atendidas. Do que esse diabo nojento está falando? É ele que está me dando náusea. Eu entendia por que ele estava tão desesperado por guerra e por que era contra o novo plano. Em primeiro lugar, ele nunca gostou de humanos. Controlar a população humana atual pelo bem da humanidade futura também era mera besteira para ele. Não havia como aquele lixo fedorento realmente amar a humanidade. Todo o seu sofrimento foi apenas uma mentira. Sua atuação tinha como objetivo consumir emoções humanas negativas por meio da guerra e causar confusão no continente. Fiquei arrepiada por todo o corpo só de pensar nele usando máscara e se escondendo por um tempo imensurável. Talvez Querubins fosse o inimigo que o herói mascarado mais conseguia controlar. Ele havia ficado desconfiado desde o tempo em que era tão insistente em travar guerras. Era estranho porque ele estava mais chateado do que deveria. Isso já é suficiente, né? Os cantos da minha boca subiram porque parecia que encaixava tão bem. Talvez os suprimentos já estivessem prontos. O desgraçado já estava preparado para ser o próprio diabo. Claro, eu não podia tocar no assunto às pressas. Ele era um anjo de todos os ofícios, e um dos muitos modelos de pombos. Por enquanto, isolá-lo era a prioridade. Essa foi a base de todo o trabalho originalmente. Se alguém queria politizar uma pessoa, era justo mantê-la afastada da matilha. A forma como ele se sentou na sala de conferências foi muito espetacular, e eu fiquei preocupado, já que ele parecia estar liderando o programa de novatos. Era a mesma coisa que me incomodava quando ele olhava para mim como se fosse descobrir minha identidade. Você entrou na disputa primeiro, né? Talvez isso também tenha servido como um aviso. Vou ficar de olho em tudo que você fizer, ou você não vai conseguir fazer nada estúpido pelas minhas costas. Achei que isso significava exatamente a mesma coisa. Havia um incômodo de que o raio de ação fosse ligeiramente reduzido, mas não haveria grandes problemas no geral. Eu nunca fiz nada para ser pego em primeiro lugar. Nunca enviei missões e evitei usar telescópios. Talvez o motivo de ele ter decidido ficar comigo foi porque queria me pegar no flagra ou algo assim. Eles não encontraram nenhuma evidência concreta externamente, então decidiram procurar lá dentro. Pombo esperto. O método escolhido também foi inesperado. Como está o progresso? Continuamos experimentando. Estou obtendo resultados satisfatórios do meu jeito. Vou te informar assim que receber os resultados, assim você não precisa me apressar, querubins. Isso é lento para um trabalho espetacular. Domínios. Não é nada lento. Nem faz um mês desde que anunciamos o novo plano. Ainda estamos coletando dados, e ainda precisamos de mais tempo antes de podermos determinar todos os erros. Bem, assumindo que você está usando a tecnologia da qual se orgulha, 3 dias nunca é pouco tempo. Fico pensando se há algum motivo para nada poder ser anunciado. Como está a pilha? Quantas vezes você repetiu o outro julgamento? Não tem algo que você não possa dizer? Também sou investidor.
Dominions, lembro de investir bastante em divindade. Eu mereço saber como as coisas estão indo. Você é tão irritante. Foi a primeira vez que encontrei esse tipo de pombo. Até agora, já lutei com oficiais do diabo, o velho diabo e assassino psicopata do Blue, Rito Solta, o adorador do diabo, Jin King, e muitos outros. Mas esse tipo é novo para mim. É a primeira vez que vejo também. Era normal esconder crenças ou opiniões e não revelar as garras. Não era o jeito padrão de lutar numa situação dessas sorrir enquanto escondia uma faca atrás das costas. No entanto, ele era diferente. Ele não escondeu sua faca desde o início, e também não escondeu necessariamente suas crenças e argumentos. Ele não gritava contra nós, mas mostrava hostilidade com suas ações. Por isso investiu uma grande quantidade de divindade, mesmo sabendo que tudo seria derramado no chão. O público foi contra o mal. Até mesmo os pombos idosos começaram a investir em sua própria divindade, e ele logo se tornou o maior acionista da pilha da subsidiária de Lei Keelong. Não havia nada de errado no que ele disse. Como eu disse na sessão de briefing, os investidores tinham o direito de ser informados sobre como as coisas estavam indo. Essa situação aconteceu porque não presumimos que ele abandonaria a sua divindade ao chão. Claro, também não era uma grande desvantagem. Não era o momento certo para pensar em defender a gestão, e ele não conseguia pensar tão longe. Há um limite para o que ele pode fazer. Ele está nos pressionando. Ele estava tentando colocar peso tanto na Noona quanto em mim. Era natural que ficássemos desconfortáveis. Havia mais olhos para enganar, afinal. Lembro que ainda é muito a fazer na primeira apresentação. Só porque você está experimentando agora não significa que pode obter resultados imediatamente e mostrá-los. Preciso de tempo para limpar os dados e, se houver um erro, preciso de tempo para analisá-lo. Não é que eu não entenda como você se sente, querubim. Por favor, não seja muito insistente. Você não é o único que está contando com isso. Quero prosseguir com o trabalho em perfeitas condições. Vocês estão exagerando, Dominions. Só quero saber o que está acontecendo. Você fez um espetáculo plausível no palco, mas o que eu vi não foi uma visão teórica, e sim uma visão da tecnologia. Claro, não é que muitas pessoas não saibam que vale muito, mas muitas pessoas querem dados mais precisos. Eu só estou representando eles. Vamos tentar mostrar o quanto antes. Quero que você especifique a data exata. Para com isso, seu pedaço de merda. Achei que a Ginoona poderia querer dizer isso. Humanos é. Já estamos tentando contatá-los, queridos querubins. Claro, a maioria das pessoas não consegue aceitar. Como disse antes, se a situação mudar, os interesses vão mudar. Algumas pessoas concordaram em se juntar a nós. Tem certeza? Não foi Lei Keelong quem cuidou das coisas. Fui eu, querubim. Serafim. Claro, ainda é um número pequeno de pessoas, mas me disseram que eles veriam se havia mais pessoas para dar as mãos. As coisas estão indo muito bem, querubins. Não há motivo para se sentir tão desconfiado. Preciso ouvir exatamente quem eles são. Eu estava desesperadamente pronta para balançar a cabeça quando perguntaram se a alteridade dele realmente funcionava. Como era fácil jogar pedra, papel, tesoura com um cara que sempre usava pedra. Era isso que ele estava fazendo no momento. Claro, entendo. Ele devia ter pensado que o que Lei Keelong podia fazer naquele momento era limitado. Naquele momento, ele achou que a pressão e a força que estava exercendo eram suficientes. Talvez ele estivesse até pensando em seu próximo passo. O primeiro a checar. O ato de empunhar um novo plano com os fundos em que investiu é, em si, um cheque. Ele estava certo. Se alguém colocasse nosso lado de lado, estaria julgando que poderíamos ter uma gama maior só nossa. Se alguém pensasse superficialmente, poderia julgar que não era nada demais, mas se ele estava tentando atrair nosso lado da força, poderia ser um pouco irritante. Até agora, outras facções e eu estávamos no mesmo time, mas dependendo de como ele fizesse, poderíamos nos afastar um do outro. Juntos, eram colegas correndo em direção ao novo plano. No entanto, eles ainda eram apenas investidores, e eu estava na posição de ter que devolver o que eles haviam dado. Suponha que os cheques dele funcionassem até certo ponto. Não era óbvio demais como aquele pombo azul se comportaria. Depois de recrutar os anciãos que investiram com sua divindade, ele corria para esfaquear meu coração com uma faca em vez de me monitorar. Me dê meu dinheiro. Seus impostores.
Eu poderia garantir a qualquer um que centenas de pombos iriam bater as asas de dizer isso. A sala de conferências, que corria em direção a sonhos e ao futuro, se transformaria em um grupo de vítimas enganadas por fraudes e viria nos estrangular. Do ponto de vista de Nona e eu, tínhamos que ser o mais cuidadosos possível. Quantas divindades já reunimos até agora? Embora não pudesse ser expresso em números precisos, foi suficiente para mudar as leis do continente uma a uma. Todos colocaram sua vida e alma no novo plano com uma só mente. Havia pombos que investiram todas as suas divindades e pombos que foram retirados de todos os lugares. Se o projeto desmoronasse, literalmente metade dos pombos idosos veria como era a temperatura da água no Mihulak. Pode ser um choque se algo como um FMI acontecer novamente. Eu não sabia se deveria expressar assim, mas achei que haveria confusão no nível da Grande Depressão. Achei que era isso que Querubins havia deixado passar. O pombo queria derrubar o plano de novato, mas nenhum dos pombos que investiram em mim queria que o plano desse errado. Em outras palavras, todos estavam de mãos dadas e rezando. Quem você acha que será o vilão? Eu definitivamente seria um vilão em circunstâncias gerais. Você acha que eu vou ser ele? No entanto, eu não era um inimigo público, considerando que um inimigo externo estava tentando estragar tudo. Afundamos juntos e subimos juntos. Isso sim era chamado de comunidade destinada. A reunião de hoje foi uma droga. Realmente. Todos estavam brigando. Quase morri de irritação por ele arrumar brigas sempre que podia. Bem, logo será resolvido. Aliás, por que você está rindo tão ferozmente? Opa! Nona, o que você acha que faria se a empresa em que você investiu fracassasse por causa de alguns boatos? O quê? De repente? Você acha que vai culpar o cara que espalhou o boato? Claro, você vai culpar o rato. É isso que a maioria das pessoas ressente imediatamente quando alguém pode culpar a causa desconfiar, mas você não é, certo? É verdade. Mas qual o problema nisso? Ah! Uau! Uau! Isso é realmente lixo. Mas, isso vai funcionar? São pombos, não humanos. Talvez sejam um pouco mais racionais. Não, eles não são diferentes dos humanos. O que ouvi de Benignore no passado passou pela minha cabeça. Provavelmente estávamos no meio de uma conversa sobre Altanos. Vocês também não são perfeitos, né? Certo. Não somos perfeitos. Lembre-se bem disso, meu orgulhoso cardeal honorário Lei Kilong. Também não somos perfeitos. Somos imperfeitos. É só que o lugar onde estamos é diferente dos do continente, mas não somos muito diferentes fora isso. Nunca esqueça que não somos perfeitos. Lembrem exatamente das palavras da nossa conversa. Eu entendia por que Benignore continuava enfatizando que eles não eram perfeitos. Não achei que fosse uma via dupla para a situação atual, mas Benignore provavelmente quis transmitir que aqueles contra os quais lutaríamos no futuro não seriam diferentes de nós. Eles também eram imperfeitos. Eu concordei com ela. Assim que Leiji sorriu para mim, um pombo idoso apareceu correndo. Nossa! Anjos mascarados atacaram os humanos que nos procuraram. Eles perderam suas vidas. Chegou a notícia de que os anjos que eu criei, não, pombos nojentos enviados por querubins, bateram nas costas de humanos sem poderes. É verdade. Não tive escolha a não ser endurecer a expressão diante disso. Regressor Instruction capítulo 729, Dúvida e convicção. 3. É como matar dois coelhos com uma cajadada só. Achei que era um negócio lucrativo em muitos aspectos. Foi uma situação bastante benéfica, especialmente porque envolvia os traidores que tentavam ficar do nosso lado e podiam acusar a vida dupla do diabo ligada ao anjo. Eu entendia completamente os sentimentos dos anciãos, que pareciam que o céu havia desaboado. Tenho certeza que eles também fizeram uma aposta. Também me lembro deles investindo bastante. Em primeiro lugar, aqueles pombos não podiam fornecer divindade de forma confiável. Se pessoas como Benignore e Elune fossem comparadas a funcionários de escritório que recebiam salário integral no continente, os pombos mais velhos poderiam ser comparados a pombos que não tinham um local de trabalho fixo. Esses vermes levavam suas vidas apenas com os bens que haviam acumulado até então. Pode ter havido uma fonte de suprimento em algum lugar, mas não era suficiente para dizer que era estável. Então eles realmente podem ficar parados. As coisas iam ficar bagunçadas. Eles não pareciam se perguntar quem fez isso ou por quê. A expressão que eles tinham nos rostos me dizia que estavam se perguntando como resolver isso. Eles estavam tão encurralados que não conseguiam pensar na causa da falha.
Isso. Esse trabalho. O que eu devo fazer a respeito? Como assim? É óbvio. Não há outra opção. Como eu devo lidar com isso? Você tem que aguentar firme por enquanto. Você não acha? Acho que precisamos ver se há outro jeito. Não, para começar. Não sei por que isso aconteceu. Tem mais algum pedido chegando? Falta informação agora, e eles ainda estão lutando na linha de frente. Parece que humanos estão movendo os fios. Eles pressionaram nosso time. Eles até estão indo para o templo. Essa é uma resposta rápida. O norte disparou um sinal. Os dois campos, que haviam implicitamente feito uma trégua, então tornaram-se desconfiados um do outro. Estamos um pouco cansados. E vocês? Ah, você também? Então vamos descansar um pouco mais. Não precisamos falar, mas sabemos. Precisamos limpar por dentro, e há muitos problemas a serem resolvidos por causa da grande batalha que de repente estourou. Não vamos invadir o território um do outro. Nesse contexto, dizia-se que quem primeiro esfaqueou a parte de trás da cabeça estava do lado dos anjos. Claro, mesmo que o dano não tenha sido tão grande, o fato de o sinal ter sido disparado era importante. Não havia motivo para a humanidade não se mover. A área onde Kim Il-sung estava completamente acalmada, mas isso por si só já era significativo. Isso mostrava que o herói foi revivido, e a facção da luz ganhou o poder de lutar mais uma vez. Talvez Jungaian já tivesse terminado de recuperar sua mana até aquele momento também. Nosso guerreiro cinza teria que provar seu valor, então seu corpo naturalmente ficaria aquecido, e Shai-Ra já teria acordado e pronta para lutar novamente. Nosso Yajin também seguia o manual de forma constante, colocando os fios e pressionando os inimigos. Claro, como era baseado em uma base avançada, não chegaria ao coração dos pombos como esperavam, mas seria um choque saber que eles mostraram sua disposição para jogar de forma inovadora. Os dragões devem se juntar a nós? Eu não sabia ao certo, mas as chances eram altas. Mesmo que fossem apenas alguns deles, o fato de terem saído do esconderijo sozinhos significava que estavam preparados para ajudar. Resumindo, o único golpe do pombo não foi necessariamente positivo para os anjos. Talvez, se Kim Il-sung se mudasse, as coisas ficassem um pouco mais divertidas. Se os Alpes tivessem entregue o manual revisado, logo começariam a agir. O espadachim caído está se movendo. Sim, já estava na hora. Não era uma situação em que a razão estivesse ligada, mas também veio para nossos aliados como uma grande oportunidade. Na verdade, a situação geral também não foi um grande problema para os pombos. Eles podiam simplesmente fazer o que tinham feito até agora. Foi fácil. Eles só precisavam abrir mão do que tinham e repetir o que fizeram antes. No entanto, isso não era mais o caso. Temos que voltar. Agora, temos uma reunião. Já estamos aqui, Lei Keelong. Em primeiro lugar, vamos te levar a bordo. Sim, isso vai facilitar. Assim que entrei, vozes raivosas foram ouvidas de todos os lugares. Que diabos está acontecendo? Guerra de novo. Que diabos? O que está acontecendo agora? Você acredita nisso? De onde tiraram essa permissão? Não é esse o ponto, né? É uma questão de como podemos lidar com isso. Vamos enviar tropas. Não podemos deixar humanos entrarem neste templo sagrado. Como assim enviar tropas? Como eu deveria enviar tropas nessa situação? É nada menos que lutar de novo. Vamos dizer que houve um mal-entendido e um engano. Desde o começo, os humanos têm sido hostis conosco. Não é hora de falar besteira. Agora é a hora de lutar. Não podemos desperdiçar nosso dinheiro com jogos de guerra inúteis quando o novo plano está chegando. Vamos considerar a divindade vinculada aqui. Precisamos olhar para a situação de forma mais racional. Isso não parece muito racional. Senti como se estivesse olhando formigas no mercado financeiro no primeiro dia da Grande Depressão. Foi difícil abrir os olhos e ver todos segurando envelopes nas mãos. A situação era tão difícil que seus olhos pareciam ter sido arrancados de seus corpos. Está uma bagunça completa. Não há bagunça maior do que essa. Assim que mostrei uma leve presença, todos começaram a olhar para mim. Jin, que estava ao meu lado, expressava a gravidade da situação com uma expressão preocupada, e seu autocontrole se destacava. Tentei esconder minha expressão facial o máximo que pude, mas não consegui esconder completamente meu desconforto. Será que senti algo desconfortável com a exclamação? Vi as expressões dos pombos idosos me olhando ficando um pouco mais sombrias. Pessoal, acalmem-se. Ah!
Lei Leong. Querido Lei Leong, você ouviu as novidades? Lei Leong. Respirei fundo primeiro. Você ouviu? Era importante fingir que não era nada demais. Sim, me disseram que humanos estão arrastando tropas para o templo e que o espadachim caído está começando a se mover novamente. Isso. Esse trabalho. Você não precisa entrar em pânico. Não haverá mudança no plano. Acho que seria melhor enviar tropas para manter a frente e abrir espaço novamente. Claro, não sei se isso vai acalmá-los, mas lutar agora não é bom para o nosso plano. Mas... Sim, pode falar. Não seria melhor reduzir o orçamento agora? Já reduzimos o orçamento ao limite. A divindade em que você investiu continua movendo o pequeno continente. Dezenas de milhares de simulações estão programadas. O mesmo vale para a divindade necessária para acessar sistemas que mantêm continentes. Tecnicamente, não é algo que possa ser reduzido. Podemos recuperar a divindade em que estamos trabalhando, mas se fizermos isso agora, sofreremos perdas catastróficas. Como? Grande perda. Já cerca de 1/3 da divindade. Não, é mais do que isso. Você consegue fazer-o funcionar? Eu não precisaria falar muito. Não é só uma grande perda. É um desastre total. Foi uma queda despencada. Não há outro problema com o plano. O experimento também está indo bem. Eu só preciso resolver esse problema. Sim, só precisamos passar por essa crise. Francamente, o fato de o fundador ter colocado essa frase na boca significava que já tinha acabado, mas isso não importava. Eles acreditariam no que quisessem, de qualquer forma. A crença de que, se resistissem a esse tempo, um dia daria bons resultados. A crença de que, mesmo com uma crise que duraria bastante tempo, quem sobrevivesse venceria. Essa fé os comoveria. Se alguém quiser retirar o investimento, eu devolvo agora mesmo. Claro, não podemos devolver o principal conforme estabelecido no contrato, mas... Você provavelmente está se sentindo desconfortável. Sim, eu entendo totalmente sua ansiedade. No entanto, é especialmente em momentos como este que precisamos trabalhar juntos. Se todos agirem como um só, que tipo de crise não conseguiríamos resolver? É só algo que ainda não colocamos na mesa. Sim, esse incidente é sem precedentes, mas pode ser corrigido. Haverá algum dano, mas se você aguentar, ainda assim vai subir mais do que suficiente. O importante é estar preparado para não ter esse problema novamente. Por quê? E quem fez as tropas se moverem? Estamos tentando descobrir isso agora, mas... Como esperado? Talvez. Não tenho certeza. Parece que há forças secretas presentes. Claro, não é algo que eu possa dizer facilmente aqui, mas acho que há forças que não querem que o novo plano aconteça. Sim, tenho certeza. Isso é estranho. Sim, é estranho. Não seria fácil as coisas chegarem tão longe se eles não estivessem determinados a estragar tudo. O fato de humanos pobres terem nos procurado era inerentemente ultra-secreto. Claro, você sabe o que está acontecendo, mas somos só eu, Dominions, Serafins e Querubins, que sabem a localização exata. Não acredito que eles estão fazendo isso. Foi quando eu disse isso. Mas nenhum dos nossos soldados saiu do local. Alguém então falou. Quando virei a cabeça, notei um rosto que parecia tentar fingir calma. Seu cabelo azul, sua marca registrada, se destacava. Ele aparece como o personagem principal toda vez. Claro, sua expressão não parecia boa. Ele provavelmente sabia que as coisas estavam um pouco bagunçadas. Ao ver que confirmou que não havia tropas internas, ele pareceu ter concluído sua própria investigação. Talvez ele já soubesse que havia entrado em uma teia de aranha naquele momento. Não são as tropas esperando no templo. São as tropas que mantiveram a linha de frente do lado de fora. Foi planejado. E eu não te disse? Existe uma força secreta por aí. Evidências de uma operação militar já teriam sido destruídas há muito tempo. Que palpite louco. Ele está sendo mais cuidadoso do que eu pensava. Eu sentia que ele estava sendo cauteloso em seus comentários. Se ele tivesse notado que a teia de aranha foi feita para ele, naturalmente teria se movido com cautela. Ele estava julgando que havia falta de informações. Eu podia entender por que anjos atacavam humanos de repente, que outras cartas eu tinha, exatamente o que eu queria alcançar e o que eu havia preparado para ele. Tem algo que me incomoda em dizer, já que é só um palpite. Muita gente não gosta do novo plano. Pelo que me lembro, os querubins também eram contra. Não me diga. Não pode ser, né?
Ele me chamou de pessoa nojenta. Achei justo mostrar a ele uma expressão nojenta. Sorri e abri os olhos enquanto olhava para ele. Eu tinha certeza de que ele queria muito me dar um soco na cara. Eu me sentia bem em momentos assim. Você quer uma guerra contra os humanos? Acho que é verdade. Alguém que quer matar pessoas inocentes e encher sua barriga, neste templo sagrado, com a máscara de um anjo. Ele devia estar escondido feito um rato. É uma tragédia. Uma grande tragédia. Regressor Instruction capítulo 730, Dúvida e Convicção, 4. Mande uma mensagem para a conta de administrador ATA no Discord se vocês alcançarem isso. Vamos abaixar o preço do resto, então. É uma tragédia. Uma grande tragédia. Notei que o salão havia ficado silencioso. Não quis apontar o dedo para os querubins, mas quem não notaria que eu estava resolvendo a história com toda nuance? Eu queria pegá-lo imediatamente, mas também precisava tomar cuidado. Eu não fui burro o suficiente para me apressar numa situação em que todos os suprimentos ainda não estivessem prontos. Um momento de silêncio pairou pelo salão. Todo mundo olhava para Cherubim e para mim, então foi um pouco cansativo, mas Lynch Kyong não era originalmente uma pessoa de palco desde o começo. Aquele olhar era bastante agradável. Quando virei levemente a cabeça, vi um anjo de cabelos azuis. Querubins virou a cabeça. Eu disse isso de forma vaga. Levantar a voz o faria parecer estranho, e também não era apropriado negar. O que ele escolheu, afinal, foi aceitar minhas palavras. Estava claro que provavelmente era a única coisa que ele podia fazer. Concordo com você. Parece que um rato está escondido. A história de que havia um rato foi confirmada. Sim, acho que sim. Querubins também colocou a mão na opção mais apropriada. Não era uma expressão que transmitia que ele queria reservar um tempo. Assim como eu estava hesitante em avançar, ele também ficou de repente hesitante em revidar. Havia muita coisa que eu queria dizer, mas ainda assim havia uma ordem para tudo. A preparação foi igualmente importante. Eu queria ter enlouquecido e explodido a mim mesma, mas infelizmente, não fui tão assim. Na verdade, os olhos que me olhavam pareciam me dizer para tentar. Era bem óbvio. E essa pergunta era para mim? Dessa forma. Talvez ele sentisse que precisava se defender pelo menos uma vez. Que tipo de pergunta você está falando? Se eu quisesse ir para a guerra com humanos. Eu nunca disse isso. Não são só você e os anciãos aqui que têm dificuldade quando as coisas dão errado. Será que todo mundo aqui não sabe que eu também estou perdendo dinheiro? Não estou dando desculpas, mas quero que você peça desculpas pelo que acabou de dizer. Já entrei em contato para entrar no novo plano. Não negaria que esperava manter o plano existente, mas já é uma história do passado. Ninguém aqui é igual. As posturas podem ser mudadas. Então você vai fingir que não sabe o que está acontecendo, por enquanto, né? Pedimos desculpas se você se sentiu desconfortável. Não era para ser direcionado aos querubins. É uma situação tão repentina. Mais uma vez, peço desculpas formalmente. Eu aceito. Mas é verdade que um rato que faz barulho está escondido no templo. Não sei exatamente qual é o propósito, mas precisamos trabalhar juntos para descobrir quem é. Não sabemos o que vai acontecer depois disso. É como você disse. Humanos que nos procuraram foram atacados. Só eu, Dominions, Serafim e Leikilong sabemos disso. Claro, não podemos descartar a possibilidade de que essa palavra tenha vazado para forças externas, mas se o que você diz é verdade, é certo que você se coloque na lista de suspeitos. Mas não há motivo. Não posso dizer que não há motivo. Digamos que você ainda não tirou a máscara humana. Eu não sou um ser humano. As asas atrás das minhas costas são a prova. Então vamos supor que seu coração ainda esteja com eles. Já fui julgado. Eu sei melhor do que ninguém o que é certo ou errado, qual é realmente o caminho para o continente. Não foi por isso que criamos um novo tipo de plano. Não consigo me misturar com eles. Minha natureza mudou. Não estou dizendo que você é o culpado também. Mas se for esse o caso, você tem muita motivação. Na sua perspectiva, os humanos que nos procuraram não se tornaram inimigos. São seres humanos que podem ser considerados traidores da humanidade. Eu não tenho a habilidade de liderar anjos. Querubins, não estou em posição de conceder permissão ou dar ordens decisivas. Se eu fosse o rato, como poderia trazê-los? Isso mesmo. Eu não tinha essa capacidade, e tinha certeza de que ele sabia disso melhor do que ninguém. Talvez haja a possibilidade de ser algo na forma de um anjo.
Possibilidade, possibilidade, possibilidade. Não entendo exatamente o que Querubins está dizendo. Então, Querubins diz que eu criei algo parecido com um anjo e os enviei para matar traidores humanos? Claro, não há evidências. Ah, você disse possibilidade. Esqueci. Fico me perguntando por que você abriu a boca e trouxe isso à tona com uma suposição simples. Não há necessidade de exagerar novamente. Eu nem disse que você era o rato. Só que você também não pode se safar de ser o candidato. Eu só disse isso porque achei certo abrir todas as possibilidades. Sim, temos que manter todas as possibilidades abertas, mas isso significa. Claro, não nego que também sou suspeito. Se for necessária uma investigação, ela pode ser feita fielmente. Mas o mesmo vale para você. O mesmo vale para serafins e domínios. Se mais alguém achar que a investigação é necessária, avanço direto. Era realmente a cara dele. Como não tinha feito nada de errado, podia estar confiante. Ficaria claro que meu lado também presumia a possibilidade de adulteração de provas. Caso contrário, ele não agiria assim. Tem algo planejado. Ele talvez estivesse achando certo se preparar dali em diante. Pelo menos sentia que podia se defender. Olhando ao redor, os pombos começaram a reagir de forma vaga. Então, é correto criar e operar uma nova instituição. Uma agência independente na qual os 4 primeiros suspeitos não podem estar envolvidos. Se as instituições forem investigadas uma a uma conforme são criadas, então não haverá nada a ser descoberto. Ele esperava isso. Acho que é uma boa ideia que ele tenha metade dos anjos que investiram no novo plano e metade dos anjos que não investiram. Você parece estar seguindo em frente suavemente demais. Você está se preparando para alguma coisa. Seria benéfico encontrar uma forma de se defender. Ah, você. Você esperava isso, não esperava? Aquele moleque. Você realmente se preparou para isso, não foi? Foi só por um breve momento, mas a parte de trás da minha cabeça começou a coçar. Não estava exatamente certo, mas eu senti ele me dando tapinhas na nuca. Pude perceber com certeza que estava certo quando vi os olhos dele me encarando. Achei que ele era do tipo que não faria nada que prejudicasse meu cérebro, mas acabei me enganando. Começou a esfriar um pouco quando achei que os querubins estavam esperando que eu vendesse a armadilha. Claro, ele não esperava que tipo de armadilha seria, mas pelo menos sabia que uma teia estaria pronta para tecer ele. Você me conhece bem. Na verdade, achei que o pombo azul me conhecia melhor do que Tronus. Pelo menos ele duvidou de mim do começo ao fim. Agora, posso dizer que você expôs suas garras? Você se preparou para alguma coisa? Ou vai pensar ao contrário? Ele nem acreditava no julgamento de culpa de Serafim, em primeiro lugar. O mesmo valia para as asas atrás de mim. Achei que tinha aprendido mais sobre ele naquele momento. Ele acreditava em seu próprio julgamento. Não importava o que as pessoas dissessem, ele só acreditava no que achava certo. Acho que é uma boa ideia. Querubins, também farei o possível para investigar. Não sei se há algo a ser revelado, mas... Obrigado por concordarem, domínios. Como eu poderia dizer que discordo nessa situação? Gi também não teria escolha. Concordo com isso, querubins. Serafim. No momento em que eu negar, serei empurrado contra as probabilidades. Concordo com você, queridos querubins. Não há outra escolha. Ele certamente fez uma escolha mais racional do que eu, que tentei resolver a situação usando as pessoas presentes e o julgamento do povo. Isso vai funcionar contra mim? Claro, também não deixei nenhuma evidência. Em primeiro lugar, não era verdade que Lei Kiliong era o rato. Os querubins têm alguma evidência? As chances eram pequenas. Por mais que ele tivesse organizado toda a situação, era impossível prever o desfecho perfeitamente. Então vamos fazer isso imediatamente. A formação de instituições independentes por meio de Tronus. Sim. Vai levar 3 dias, mas mesmo que seja organizado antes, gostaria de começar a investigar em ordem a partir daí. Você está certo, queridos querubins. Já fazia 2 dias desde então. Foi um tempo longo e curto, mas não foi um momento ruim. Como de costume, eu mexia no mundo do Mi quando ouvi uma voz do lado. Tenho certeza de que ele estava se preparando para isso. Sério? Sim, acho que é quase 100%. Ele estava esperando que armássemos uma armadilha. Como foi a investigação? Nona. Tem mais alguma coisa a dizer? Era como pisar em leigos. A formação dos membros avançou mais rápido do que o tempo previsto, certo?
Se não tivéssemos preparado com antecedência, não estaríamos nessa situação. Como está o Serafim? Ele desconfia dos querubins. Não é assim que costuma ser. Ele não duvida de suas habilidades, então acha que você está inocentado dos seus pecados. Aliás, você preparou alguma coisa? Por que você está tão calmo? Acho que você não tem estado ocupado. Você só está brincando com o mundo do... Por quê? O mundo do Mi é divertido. Ele está rangendo os dentes ali. Ele é durão. Você não queria plantar algo nos querubins. Não foi o querubim que tentou plantar algo em mim? Não é à toa, achei você um pouco calma demais. Tem certeza que não foram os querubins? Não, isso é frustrante. Diz alguma coisa. Você não pode responder. São serafins. Tronos. Na verdade, é querubim, né? Se matarmos o tempo aqui agora. Você nunca me conta sobre essas coisas. Estou bastante aliviado. Se você ainda não percebeu, eles também não terão notado. Qual jogo de mistério você está jogando? É hora de conversar. Querubins tentaram plantar algo em mim primeiro. Mas, tem mais um cara. Na verdade, querubins é apenas a decoração da situação. Tem outra coisa que ele está planejando. Quem é? Como estão as tropas aliadas agora? Por que você está mudando de repente o tópico? Ah, Dominions. Não, Leigi abriu a boca, aparentemente percebendo algo. Ela falou devagar. Seu rosto parecia renovado depois que resolveu o mistério. Agora eu sei. Eu não sabia o que Op estava tentando fazer, mas agora entendo. O que foi? Tempo. Como esperado, Nona foi perspicaz. Sorrindo, respondi. Correto. Regressor Instruction capítulo 731. A Arca, 1. O problema era o tempo. Quanta divindade você acha que está sendo consumida a cada hora? A divindade coletada dos pombos era jogada no lixo a cada segundo que passava. Continuar investindo no mundo fictício, penetrando nos sistemas continentais existentes e a guerra contínua exigiam divindade. Não era exagero que 1/3 da divindade reunida estava sendo usado. A divindade continuava a ser consumida nesse período. O sorriso de Leiji era evidente. Eu estava preocupado que ela soltasse comentários negativos, mas senti que não precisava me preocupar com base na expressão dela. Estou um pouco aliviado. Haverá muitos benefícios para a humanidade com o tempo. Cada batalha contínua tem uma pequena vantagem. Porque os querubins estão amarrados aqui. Serafins estão ocupados, mas o que importa mais do que o fato de querubins e serafins estarem ocupados são os suprimentos e nosso orçamento. Você está certo, opa. Esse é o certo. Do ponto de vista de Cherubim, não seria razoável dizer que ele foi esfaqueado pelas costas. Quanto tempo você acha que vai levar? Bem, eu gostaria de fazer isso por pelo menos meio mês. Mas acho que eles vão perceber em uma semana, ou pode ser um pouco mais tarde. A situação está um pouco agitada agora. Eles não podem se dar ao luxo de discutir sobre tudo. Talvez seja hora de se divertir muito. Eles vão querer virar o jogo, e tenho certeza que acham que podem pensar em uma forma de se livrar de mim. Eu sei. Nós dois temos. Como não enfiar os dentes na frente de uma presa ferida? Acho que seria mais difícil para ele se eu estiver prestes a ser pego, mas não for realmente pego. Ele não é sem tato. No melhor dos casos, podemos manter isso por mais 2 meses, no máximo. Como achamos um jeito de manter isso por mais tempo? Não, Nona. Você não precisa fazer isso. Se você se mexer de forma muito óbvia, eles vão desconfiar. Esse é o estado ideal agora. O mundo do Mi continua funcionando, queimando divindade, e estamos seguindo o manual. Esse é o objetivo principal, não é? Claro. Se o mundo exterior entendesse nossos planos, os benefícios seriam maximizados. Eu só não quero criar uma grande ameaça. Tudo o que eu precisava fazer era diminuir os benefícios dos demônios o suficiente para que tivessem convulsões. Olhando para o que nossos aliados mostraram até agora, eles também pareciam entender. Com o passar do tempo, percebi que esse era o cenário mais vantajoso. Assim como o manual dizia, senti que estava ajudando uma bola de neve a rolar sem esforço. É assim que funciona. Era importante continuar com esse pequeno ganho. Achei que o Yejin tinha muitas coisas para fazer. Embora a manutenção interna tivesse terminado, devia haver mais coisas para prestar atenção enquanto as tropas fossem puxadas para frente. Como o exército havia avançado, teriam que estabelecer uma frente temporária,
e estariam procurando maneiras de restaurar o adorável regressor ao seu estado original enquanto o monitoravam de perto enquanto ele se movia. Sim, Yejin. Droga, o tempo está do nosso lado. Você não acha que deveria ir? Ah, eu deveria. Não acho que haja muito para se preparar. Mas não deixe que eles te afetem. Você pode ser comido instantaneamente tentando jogar sombra neles. Na verdade, é perigoso. Se você se mover errado, vão te transformar em traidor. Isso não pode ser verdade. Não era presunção. Era convicção. A ideia permaneceu inalterada enquanto avançamos para conduzir fielmente nossa investigação. Serafim desconfiava dos querubins, e querubins estava com pressa para comer a isca lançada nele. Em outras palavras, não havia um cérebro de atuação que pudesse juntar as peças e encaixá-las no tabuleiro. Não fazia muito tempo desde que uma agência de investigação independente foi criada. Posso ganhar cerca de 3 dias com a investigação inicial. Se eu simplesmente continuasse a sair com os querubins, passaria uma semana. Mesmo que ele percebesse naquela hora, não conseguiria me amarrar facilmente. Afinal, foi ele quem pediu para criar uma agência de investigação independente, e eu não podia ser pressionado por mera suspeita. Se eu conseguisse ganhar tempo por meio de procedimentos administrativos, a bola de neve cresceria a ponto de eu conseguir esmagar o templo e, eventualmente, minha pequena e doce vingança estaria completa. Eu vou te vingar. Foi pouco antes de chegar ao destino que senti algo estranho. Havia um fundo vermelho. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Que tipo de batalha? São humanos. Armem-se. Então, o que você quer dizer com isso? O templo estava sendo preenchido com luzes vermelhas de alerta, semelhantes às que acendem em emergências. Não consegui me organizar por causa da situação repentina. Eu tinha certeza de que era um jardim de flores pouco antes, mas a vista estava começando a escurecer. Que merda é essa? Isso é real. Isso é real. O que é isso? Um lampejo de memória veio à minha mente. Kim Il-sung cortou laços com a Federação. Isso é impossível. Era impossível penetrar as barreiras do templo. Embora um pouco exagerado, a barreira do templo era protegida pelo sistema. Mesmo que alguém o perfurasse por fora, entrando no templo no instante. Você está aí fora? Merda. A ansiedade de repente tomou conta do meu corpo e das minhas costas. Ele está mesmo aqui? Pombos parecem fácil de derrotar. Vai atacar o inimigo? Será que Xuejin estava fora de si? Não, droga. Se tem alguém acima de estar carregando a situação, é melhor esperar em silêncio. Por que está tão impaciente? Eu nunca te disse para fazer isso no manual? Foi um julgamento dogmático. Eu nunca concordaria em fazer uma farsa dessas. Em primeiro lugar, ainda estava indo bem. Enfrentei todas as dificuldades só para projetar tudo. Eu trabalhei tão difícil. Você. Gente louca. Se não conseguissem entrar no instante, só havia uma coisa que podiam fazer. Eles estão tentando romper de fora. Foi uma luta desvantajosa. Não era algo que se pudesse fazer em sã consciência. Claro, eu pulei e olhei para fora. O que chamou minha atenção foi uma forma de transporte muito familiar. A arca. Você. Seus malucos. Belo barco. Seus idiotas. Eu não sabia se estavam tentando levar mais pessoas para dentro do templo. De qualquer forma, parecia que eles já tinham ajustado. Olhando para o dispositivo pontiagudo montado na frente do casco, pude prever para que servia. Depois de teletransportar a nave para a frente do templo, você vai simplesmente romper a barreira? A esperança da humanidade corria em direção ao lugar, o que me deixava ainda mais ansioso. Ei, seus malucos! Nessa situação urgente, o telescópio foi ligado, e embora eu me preocupasse se alguém estava me observando, eu estava mais preocupado com aquela nave acima. Meus olhos começaram a penetrar e refletir dentro do casco. Forte. Parque Ryokyu, droga. Seu porco. Rema mais forte. Seu porco. Temos que acelerar. Os magos movendo o navio remando os remos mágicos era um espetáculo impressionante. Ah, você é tão frustrante. Me dá umas paz. Já te disse tantas vezes que você tem que rimar com força. Vamos, cantem, vai. Ir. Ir. Pessoal, acertem o timing. Empurre e puxa. Um pombo está se aproximando. Senhor Kimo, por favor, dê uma olhada. Abra as portas de canhão agora. Atirem no meu sinal. Carreguem os cartuchos. Droga, carreguem os cartuchos. Os canhões mágicos estão prontos.
Quando você colocou tantos canhões mágicos? Merda. Que diabos você estava fazendo? Ir. Ir. Fogo. Bang. Fogo. Bang. O que há de errado com vocês? Eu estava preocupado que aquelas pessoas loucas pudessem ter agido arbitrariamente entre si, mas não achava que fosse assim. Se tivessem se mudado sozinhos desde o início, não teriam chegado tão longe. Quando olhei um pouco mais para dentro do casco, vi os rostos dos passageiros. Shueijin, droga. Como você pôde fazer isso comigo? Shueijin olhava para fora com um olhar determinado no rosto. A Ian parece saudável, mas o galho que você segura na mão é para ser o Sura. Jungaian murmurava enquanto segurava firmemente uma parte do corpo de Ansor em sua mão. Por que você está aí dentro? Merda. Rafael permaneceu em silêncio, a mão sobre a espada. Eira, você está se preparando para lutar, não está? Shaeira parecia animada. Eu nem conseguia enumerar cada um deles. Mesmo aqueles que não se encaixavam em nenhuma posição podiam ser vistos do meu campo de visão. Vendo que Sun Yong e Helena também vieram, parecia que decidiram não cobrir a retaguarda contra possíveis invasões. Todos os membros da Guilda Azul se reuniram. Todos os nomeados que poderiam ser classificados como indivíduos fortes no continente pareciam estar a bordo. Ninguém presumiu que seriam abatidos com aquela nave. Ninguém foi contra esse plano maluco. Não se sabia se Shueijin estava envolvida na incitação ou se foi ela quem iniciou. De qualquer forma, permaneceu inalterado, o que era irracional. Eu não conseguia acreditar na situação que estava acontecendo lá fora. Um enorme contra-ataque começou, todo mirando ao céu, enquanto a nave no céu continuava a avançar vigorosamente em direção ao templo. A arca não quebrou nem quando seu casco foi atingido e eletrocutado pelos pombos. Droga, sim. Era simplesmente tão forte assim. Eu tinha feito uma viagem para outra dimensão nela, então tinha certeza de que ela poderia sofrer muitos danos, mas não tinha certeza se alcançaria até onde eu estava. Se eu estivesse lá, não teria jogado aquele navio no templo. A arca rompeu a primeira linha de defesa e foi recebida por pombos que se aglomeravam como cães, tentando impedir o movimento do navio de alguma forma, mas barragens mágicas os mantinham afastados. Fogo. Fogo. Firei. Ankimo. Ele não disse que seu sonho era ser o rei dos piratas. Você provavelmente está feliz porque realizou seus sonhos, droga. Bang. Toda vez que um canhão disparava fogo, pombos saltavam da arca. Um enorme escudo envolveu seu casco, e a arca se aproximou com um movimento mais rápido, ganhando impulso. Adiantar. Adiantar. Forte. Vamos atacar. Preparem-se para o impacto, senhoras e senhores. Todos, preparem-se para embarcar. Preparem-se para entrar e lutar. Estamos avançando direto, ouviu? Siga o manual. Seu pedaço de merda, falando em seguir o manual. Segure firme. Bang. A arca atingiu uma membrana transparente, reverberando um som alto. Ia ser um pouco constrangedor, mas eu queria que eles voltassem. No entanto, a arca se espremeu com um som turvo. O que aconteceria a seguir era óbvio. Com um rugido ensurdecedor, a arca entrou sorrateiramente no templo, e o porco, que conseguiu pousar, saiu correndo do navio com uma expressão triunfante. Foi uma situação difícil de comentar. Merda. Seus desgraçados. Regressor Instruction capítulo 732, a arca, 2, Bang. Blue. Bar. Mover. Mover. Coloque o escudo no chão primeiro. Comece pelo escudo primeiro. Ganhar. Mover. Adiantar. Em frente, pessoal. A vitória. Preparem a magia de defesa. Num instante, os humanos saíram da arca que colidiu com o templo. Park Delkegu estava ridiculamente liderando porcos musculosos com um escudo maior na mão do que o que ele normalmente carregava. Vendo as tropas abrirem caminho ao impedir ataques externos, senti que o treinamento deles já era bem feito, mas de que adiantava tudo isso? Não, droga. Mas isso é meio legal. Os escudos bloqueavam completamente tudo, até mesmo suas cabeças, o que impedia que ofensivas que se aproximassem de penetrar suas fileiras. Era como ver uma parede avançando constantemente. A magia de proteção dos bruxos não foi suficiente para cobrir as tropas uma vez, e eles até destruíram a força sagrada. Os tanquistas densos pareciam ter recebido todos os bônus de agilidade para ajudar no movimento, e sua velocidade era realmente bastante rápida, o que me deixou constrangedor. Claro, duvidava que eles tivessem recebido um buff de algum padre comum.
Você está na parede. Instintivamente senti a necessidade de verificar quem estava dentro da parede de escudos. Helena. Olhando para dentro pelo telescópio, pude ver um elfo com cabelos esmeralda. Seus lábios tremiam, mas ela continuava a exercer poder divino, e continuou avançando junto com o antebraço de um navio-tanque auxiliar. Olhando para o rosto dela, eu sabia que ela estava com medo. Claro que estava. Em primeiro lugar, ela era extremamente inexperiente quando se tratava de combater tais dificuldades. Embora um padre geralmente fosse responsável pela retaguarda, ela tinha que ficar na frente. Sua habilidade física era muito fraca para ser usada como sacerdotisa de combate. Não seria a primeira vez que ela entraria na linha de frente. Era uma parede de escudos que parecia impenetrável, mas eu podia ver rachaduras se abrindo devido ao bombardeio contínuo. Estrondo. Assim que o som foi ouvido, um dos lados da pequena parede começou a estourar. Com um splash, vi sangue respingando no rosto de Helena. A parte quebrada foi rapidamente preenchida por navios-tanque auxiliares, mas a princesa élfica ficou abalada. Droga! Droga! Ah! Preencha a lacuna agora. Próximo. Os feridos, recuem. Rápido. Felizmente, Shuejin estava perto dela. Helena, você está bem? Sim. Sim, estou bem, mestre da guilda Device. Eu só vou ficar com você até chegarmos. Não, você não precisa. Você não precisa. Tudo bem. Eu entendo que é uma situação difícil. Obrigado. A aparência de Helena enquanto ela se afastava segurando Shuejin parecia mais confortável, mas isso não dissipava seus receios. Não, não seria mais apropriado dizer que ela não conseguia se recompor antes de sentir medo. Gritos e barulhos vinham de toda a sua vizinhança. O ar estava cheio de suor e sangue, enquanto o chão estava coberto pelos colegas feridos e moribundos que tiveram que deixar para trás para seu objetivo. Foi a primeira vez que a vi tão chocada com o campo de batalha. O padre, que deveria estar na retaguarda, observava os arredores da vanguarda enquanto mordia os lábios. Seria grandioso demais dizer que ela percebeu algo, mas pelo menos não fazia mais a mesma expressão de antes. Para quem olhava para fora, não pareceria que uma luz estava vazando de dentro da parede de escudos. O corpo inteiro de Helena brilhava intensamente devido à emissão de um poder sagrado quase divino. Shuejin, com um olhar determinado para o rosto, avançou imediatamente após assentir levemente, esperando que os portões do escudo se abrissem. Agora está tudo bem. Me siga, Helena. Aguente firme. Aguente firme. Estamos quase lá. Aguente firme. Helena. Por favor, me sigam. A assistente da Guilda Azul, Yo Aeone, procurou Helena, que estava ocupada respirando com dificuldade. Dentro da muralha, viu tropas reorganizando suas fileiras. Mais uma vez, os sacerdotes e magos que lideravam a muralha de escudos foram enviados para a retaguarda. Assim que os escudos cediam, os guerreiros que saltavam desembainhariam suas armas. Porcos musculosos, que precisavam ganhar tempo para reorganizar suas fileiras, resistiam o máximo possível aos ataques que enchendo o templo de gritos e berros. Aguente firme. Aguente firme. Um pouco mais. Um pouco mais. Abre. Abre. Agora. Abra agora. Abre. Não morra, Yejin Noona. Não se machuque. Abrir. A parede de escudos, que parecia estar bem trancada, se abriu, e tropas que prendiam a respiração foram vistas explodindo de dentro. A primeira coisa que saiu foi Shuejin, que estava com o cabelo comprido preso. Ela penetrou o pescoço de um pombo, cumprimentando com uma lança. Por que tão rápido, Yejin? Merda. Você mata toda vez que lança um ataque. Era como assistir Kim Sung. Ela também parecia um pouco mais perspicaz, muito à frente das tropas. Pensei no que faria se me machucasse, mas achei que minha preocupação era só mentira. Era duvidoso que ela realmente estivesse segurando uma lança. Ela usou a lança como alavanca para mover o corpo e não atirou depois que ela esfaqueou alguém. Diferente do jeito tradicional de manter certa distância, ela estava completamente cercada por pombos. Em um campo de batalha onde não havia espaço para balançar armas longas, ela escolheu usar seu corpo. Eu a imaginava socando em vez de usar a lança naquele momento. Droga, que legal. Não foi um soco comum. O quê? Onde você aprendeu isso? Eu já tinha visto uma vez antes. Shaolin, que havia esbarrado em Shai-Ha, já mostrou algo parecido. Parecia um pouco diferente, mas era impressionante que também pareciam haver algumas semelhanças.
Todos os usuários de armas longas sabem socar? Talvez fosse uma preparação para situações em que armas não poderiam ser usadas livremente. Não era tão sofisticado quanto o de Shaolin, mas era tão modesto e elegante. Ela também não tinha movimentos desperdiçados. Ela só se movia o quanto era necessário. Era como balançar uma lança. Ela quebrou a canela do adversário com as solas dos pés e empurrou com os ombros para abrir espaço. Depois de cerrar o punho, ela o lançou no estômago de outro alvo, fazendo com que o pombo fosse lançado para longe. Ela não entrou em pânico ao ver um pombo cravando sua lança. Depois de esticar suas longas pernas e envolvê-las na arma, ela se virou, fazendo a lança perfurar o corpo do anjo. Ela chutou o queixo dela com o pé e esfaqueou a lateral. Eu estava tão distraída que nem conseguia entender o que estava vendo. Ela chutou melhor do que eu imaginava, me fazendo falar sem perceber. O que é isso? Por que você é tão legal? Ninguém conseguiria fazer isso numa luta normal. Fiquei impressionado com aquela cena ridícula. Achei que as cenas dos filmes de ação seriam menos maravilhosas do que o que eu estava vendo. Me leve, Nona. Merda. Se não fosse pela situação atual, eu não teria querido que ela me levasse. Então, droga, o que você vai fazer agora? As imagens impressionantes que mostravam ficaram claramente gravadas na minha mente. Sim, vocês são legais e tal. Realmente. Mas o que você vai fazer daqui pra frente? Eles conseguiram o pouso, e por isso, achei que Deokegu tinha feito um trabalho incrível. Como ele conseguiu isso? Eu não sabia o quanto ele treinava, mas não era supérfluo. Ainda assim, o que eles iam fazer agora? Como eles iam sair dali? Mordi o lábio inferior. Se fosse uma surpresa isolada, eu assentiria com a cabeça. Foi um ato que estava fora do meu controle, mas não foi ruim. O problema era que eles estavam apostando tudo. Eles colocaram tudo o que a humanidade tinha em jogo e atacaram o coração do inimigo. Todos os membros da guilda mais prestigiada do mundo se reuniram em um só lugar. Não era exagero dizer que isso era o melhor do poder humano. Seria um alívio se houvesse ao menos alguns suportes de balas a mais, mas as tropas eram pequenas. Eles tiveram sucesso na operação de desembarque graças às suas habilidades, mas as tropas agora estavam isoladas. Não se podia esperar apoio, e nenhuma assistência poderia ser fornecida. Yejin, droga. Consegue pensar em algo? Se Kim Il-sung estivesse lá, teria sido um alívio. Não, mas acho que não ficaria aliviado. Yejin, você pensou nisso, né? Qual é o seu próximo passo? Existe sequer um? Eu não sabia de quem era a ideia, mas queria perguntar o que aconteceria a seguir. Tenho certeza de que vocês não vieram aqui só para se matar. Merda. Tinha que haver algum plano plausível. Não, achei que eles tinham que fazer um, mesmo que ainda não tivessem um. Confusão. Serafim, Querubim e Tronus ainda não haviam chegado ao local da batalha. Esse equilíbrio estava sendo mantido porque os inimigos principais ainda não haviam aparecido. Droga. Merda. Merda. Não havia motivo para aqueles desgraçados ficarem parados depois de tanta morte causada. Eu não sabia o que eles estavam fazendo ou onde estavam, mas provavelmente já estavam se mexendo. Eu também tive que me mudar. Onde? Ji se mudaria separadamente, certo? Ela não ia agir como se os Dominions roubaram a alma de Lei Ji na frente de Xuejin, faria. Não, achei que ela faria mais do que isso. Foi quando tentei me mover com os olhos fixos na batalha que estava acontecendo. Ei, aqui está você. Tronus. Eu estou. Fico feliz que você não se machucou. Não, não temos tempo para isso. Agora, os humanos estão. Humanos atacaram o templo. Acho melhor irmos para um lugar seguro agora. Onde fica o lugar seguro? Eu sei que é urgente, mas eu também preciso ir agora. Os humanos são notáveis. Talvez eles estejam aqui para te trazer de volta. Tenho certeza disso. Por que você está agindo como se fosse próximo de mim de repente, seu incompetente? Merda. Vamos, rápido. Não temos tempo para isso. Sua expressão parecia tensa. Eu tinha certeza de que era uma emergência. Tronus. Na verdade, não poderia haver tempo para isso. Do ponto de vista deles, os humanos invadiram seu santuário. Como ainda havia uma batalha urgente de um lado, era certo apoiar imediatamente. Eu me sentia bem-vinda, especialmente em situações como essa, em que ele vinha até mim primeiro. Então Tronus não vai se juntar imediatamente. Se ele se juntasse, o equilíbrio frágil certamente desmoronaria. Era inegável que o desgraçado à minha frente tinha o poder de sobrecarregar Kim Il-sung.
mesmo sendo incompetente. Quem vai conseguir enfrentar esse desgraçado? Naquele momento, não consegui pensar em ninguém. Em outras palavras, seria Rafael, mas o guerreiro sagrado ainda não conseguia lidar com o pombo que encurralou Kim Sung. Shai-Ra devia querer lutar contra os querubins, e Jungae provavelmente recebeu um papel especial. E aquele porco deveria ter sido atingido, de qualquer forma. Mais rápido, mais rápido. Movam-se mais rápido. Lugar seguro. Este é um lugar seguro. Olhando para o lugar onde entrei correndo, eu definitivamente deveria me sentir segura. O problema era: não vou demorar. Volto já depois que resolver as coisas. O quê, droga, você vai me deixar aqui? Ele estava tentando me deixar para trás e entrar no campo de batalha. Aguenta firme. Que merda é essa? Você realmente quer me deixar para lá? Então, não vá. Por enquanto, não tive escolha a não ser agarrá-lo pela manga. Afinal, lá fora era a lei. Você vai me proteger, não vai? Sabe, e se o querubim vier e me machucar? Em quem mais eu posso confiar numa situação tão caótica? Estou te dizendo, ele pode mesmo vir me matar. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.